do empate entre o Interclube e o 1º de Agosto. Um empate que deu, obviamente, um pontinho a cada uma das equipas. Entretanto, há algum atraso nesta perseguição ao líder. Em relação ao que se viu, Miriam, como é que, na tua opinião, as duas equipas se comportaram? Bem, o 1º de Agosto consegue um ponto precioso, apesar das dificuldades que a equipa está a ter para escrever alguns jogadores. Já conhecemos a situação financeira do clube militar, mas este ano... Um ponto precioso porque não era a ambição ganhar? Não, nós estamos a falar de um 1º de Agosto numa era diferente. Estamos a falar de um 1º de Agosto que tem um plantel renovado, um plantel fundamentalmente da sua formação, e que deste plantel muitos dos rostos principais da equipa acabaram por sair. Então, apesar do nome 1º de Agosto, realisticamente falando, é um plantel que está a ser construído desde a temporada passada do zero. E, ainda assim, é uma equipa que mostra, diferente do ano passado, que é uma equipa competitivamente muito forte. Este 1º de Agosto, a continuar assim, mesmo com este plantel, durante esta temporada, eu adivinho um 1º de Agosto difícil. São jogadores, como disse, formados maioritariamente na academia do clube, que têm a veia e o sangue rubro e negro, e são jogadores que dão luta do início ao fim, não olhando a dificuldades. Daí consegue este empate diante do Interclube. Cria também uma equipa que cria muitas oportunidades para fazer golos, mas no último terço do ataque a equipa não consegue finalizar em golo. Penso que, se continuar a trabalhar, pode ao longo do campeonato superar esta debilidade, mas é um 1º de Agosto, na minha ótica, bastante competitivo, apesar do plantel não ter muitos nomes sonantes ou não ter contratado nesta época grandes nomes, mas que com os seus jogadores vai certamente criar muitas dificuldades aos seus adversários. Muito bem. O Interclube foi o primeiro jogo que eu vi do Interclube nesta gira-bola. Ainda não deu para tirar muitas ilações em relação ao próprio plantel do Interclube e como está a atacar esta época. Vamos esperar as próximas jornadas para ver como o Inter se apresenta. Nos últimos anos tem sempre sido um Interclube que promete ou tem como objetivo chegar aos primeiros lugares da tabela classificativa, mas na prática é um Interclube muito longe disso. O Interclube é uma equipa que felizmente goza de boa saúde financeira, segundo o que sabemos, mas o que é certo é que nos últimos anos não tem se afirmado como tal. Vamos ver nesta temporada como é que o Interclube se vai posicionar. Muito bem. Carlos Pacavira, gostou do jogo que viu? Quais são as principais ilações em termos de características, portanto, porque já são adversários ditos ossos duros de roer. O primeiro grande jogo entre grandes equipas nesta temporada. Eu tive a oportunidade de sábado, portanto, de ir comentar aquilo que eu chamo de derby fardado. Porque é um derby entre a equipa castrense, em nome da Polícia e das Forças Armadas, é o derby fardado, que já leva muitos anos, começou em 82, portanto já é um derby com bigode e barba, quase um derby vovô, inclusive, né? Agora, o 1º de Agosto, porque eu vi sábado, o 1º de Agosto está vivo. O 1º de Agosto tem uma equipa dinâmica, com processos muito bem elaborados, e nessa altura, portanto, sente-se a ausência de um ponta de lança. Sei que tem 3 jogadores ambientes a treinarem, portanto, não estão inscritos ainda, a equipa não pode inscrever jogadores porque tem uma limitação, portanto, decorrente de algumas dívidas que tem, acho que é um técnico antigo, alguns atletas, mas os jogadores, quer dizer, pouco estão aí, já são da época passada, Neblu, Bonifácio, Venâncio, o próprio Macaia, enfim, Aguinaldo. É uma equipa que tem estrutura, que, atenção, tem muita personalidade.
esse mês de agosto, atenção, o que apresentou só na ronda 3 aí nesse jogo, e foi um jogo muito bem conseguido para as duas equipas. Mês de agosto, vou dizer aqui, eu tinha muita desconfiança, mas pela qualidade também dos outros plantéis, mês de agosto, portanto, eu não vou colocar. Vai lutar para título, sim senhor. Vai, porque os jogadores estão lá, conhecem-se, têm dinâmicas, agora falta um goleador. Gostei muito e digo, mês de agosto está vivo, porque não está morto. Atenção, e o peso da camisa conta muito. O Inter, bem também em casa, teve muita... Bons processos de jogos tem aí, portanto, mês de agosto e o Inter vão tentar o título, sim senhor. Talvez aí para mirar um terceiro lugar para voltar, porque o mês de agosto tem obrigatoriamente de voltar para as afrotaças, porque é muito a nível do ranking da própria CAF. E é um clube histórico, há 6 anos, pode até valer entre os 10, ou está, quer dizer, está abaixo dos 40. E então tem essa obrigação. E sinto que esse plantel... Não? Nem consta do ranking. Já nem consta. Então tem que recuperar esse tempo perdido. Atenção, gostei muito da equipa, está viva, está muito ativa, com uns reforços, portanto, com 2 jogadores lá frente, esse agosto vai dar muito trabalho. Muito bem. António Alegre. Bem, se o jogo fosse sem balizas, tinha sido um grande jogo, mas não é tempo de acordo. Para a Camila falou em derby fardado, sabes que eu dizia hoje, a falar com o Honorato, dizia, um derby entre militares e polícias, foram 2 equipas sem poder de fogo nenhum. Sem Sim, balizas. Por acaso eu queria falar Eu não sobre sei isto. não sei se houve um remate Queria falar enquadrado sobre com a isto, baliza. sim. Faltaram os Não, gols, mas Fá. Não, a falta não era não para só o dizer. gol, Sim, mas criou não várias são balizas. oportunidades, Mas eu mas- digo isto Golo. sem Eu balizas vi seria um pelo grande menos jogo. Deixemos Sim, eu vi o António pelo menos Alegre. 2. Eu digo Jogada de isto, golo é aquela que mas jogada também que é digo da minha jogada de golo é satisfação flagrante. da forma Deixamos como as António 2 Alegre. Não chegou equipas. lá, mas eu vi pelo Miriam? menos 2 por parte do 1º de agosto. Miriam, o António Alegre. Eu digo que seria um grande jogo sem balizas, mas também digo da minha satisfação em relação àquilo que são as valências destas 2 equipas. Muito honestamente e muito sinceramente, quem não tem cão tem que caçar com um gato. E eu creio claramente que o 1º de agosto, com o Neblu, com o Mingo Bill, com o Macaia, Mas também depende do gato, né? e depois com uma mescla de juventude, Atenção, entre há gatos, meu, que experiências... estão a caçar agora cães, sabes? Isto agora está... As coisas mudaram. Está tudo... Atenção, tem gato a caçar cão. Continuando. Tem. E ratos a caçar gatos. Continuando, António Alegre. Continuando. Não, mas a sério, não, falando a sério, eu muito honestamente e sinceramente, são 2 equipas em construção. E eu penso que o 1º de agosto, principalmente o 1º de agosto, já podia ter feito isto o ano passado. Não fez o ano passado, foi obrigado agora por inerência de não poder escrever jogadores. Mas os jovens da cantera já provaram que têm talento e que têm o ADN de clube grande. E eu também tenho dito aqui muitas vezes que os jogadores crescem a jogar nestes clubes. E eu creio claramente que ao momento, este jogo não foi fácil para uma equipa e para outra. Faltou discernimento no passe de ruptura, discernimento no levantar a cabeça e tocar a bola no último terço do campo. Faltou isto às 2 equipas. Agora, do ponto de vista da organização de jogo e da qualidade daquilo que são os jogadores, o Bodunha, agora do Inter, foi buscar jogadores que, do ponto de vista competitivo, são muito melhores do que aqueles que nos últimos anos o Inter tinha. Sem dúvida. Estes jogadores vão crescer com a competição, os jogadores do 1º de agosto também vão crescer com a competição e eu creio claramente que vamos ter esta época um Inter muito mais competitivo, muito melhor equipa, porque tem também um treinador que tem qualidade. O nosso amigo aqui, a dupla de treinadores do 1º de agosto, penso que está mais experiente, mais madura, com mais saber, porque os jogos vão dando de traquejo e a experiência no banco vai melhorando aquilo que são as nossas intervenções, quer a nível do treino, quer a nível do jogo. Muito bem. E isso está a acontecer agora com este 1º de agosto. O nosso futebol tem que chegar, tem que ter o ADN da juventude, de lançar jovens, de trabalharmos, termos os melhores treinadores a trabalhar na formação, porque as nossas equipas, infelizmente, vivem dos subsídios estatais. E quando esses subsídios falham, é importante que haja criatividade e haja, a nível da base e da formação, um trabalho que leve a compensar Muito bem. o aspecto financeiro, que não tens hipótese de ir buscar o ponta de lança. Tens que inventar o quê? Esse ponta de lança, como é que tu vais inventar? Com trabalho, com qualidade no treino, para que eles depois exponenciem
a capacidade que têm evidenciado, até porque o 1º de agosto na formação, o ano passado ou há 2 anos, as equipas atingiram as fases finais. Já para terminar. E eu creio claramente que é por aí o caminho, a qualidade de trabalho da formação e depois a fonte de alimentação para a equipa sénior e olharmos para aquilo que é nosso, o produto bruto interno, melhorar esse produto bruto interno. Estás a ouvir, né, Adil Soares, vai agora falar desta falta de poder de fogo. Também ficou com esta sensação, porque de facto eu cheguei a Claramente, ficar. eu acho que esse é daqueles jogos que só podia terminar empatado. Terá havido Pelo respeito déficit demasiado. Não, déficit, mais do que respeito demasiado, há mesmo um déficit de agressividade e déficit de profundidade no ataque das duas equipas. Nota positiva, as ideias de jogo de qualquer das equipas técnicas transmitidas aos jogadores, a preocupação de sair em posse, circulação de bola, jogadas bem aqui e ali bem trabalhadas. Agora, pouca intensidade. Falta goleador Aspecto, nos pouco, dois plantéis. para além do goleador, pouca intensidade e aquilo que há pouco dizia o Alex, podemos falar. Poucos movimentos de ruptura, poucas penetrações, portanto, dos médios para chegar à zona de finalização. Portanto, acabou por ser um jogo muito a meio campo, com alguns momentos em que uma ou outra equipa conseguia superiorizar-se. O empate entre estas equipas acaba por ser quase uma normalidade. Nos últimos 20 anos, o Inter nunca ganhou em casa, 23 anos, não ganha em casa ao 1º de agosto e para aí 70% ou 80% dos jogos, pelo menos 70% terminaram empatados, portanto é quase uma rotina. E este tinha tudo para terminar empatado, de facto, também por essa falta de agressividade, falta de continência na zona de remate. Agora, Mas atenção, Dinho, nós estamos só na 3ª jornada. lógico, E para algumas margem de equipas, crescimento, qualquer dessas equipas tem margem de Estão a liar a crescimento. máquina. Claro, Qualquer dessas claro. equipas tem margem de crescimento. Mesmo esse aspecto da intensidade, por exemplo, há zonas do campo em que tu precisas ter um jogador, portanto, o jogador, tu estás a jogar, e é engraçado que na segunda parte qualquer das equipas optou por começar a defender em 4-1-4-1. E aí o Inter até conseguiu estabilizar melhor na segunda parte, quando puxa o Além para a primeira fase de construção. O Além é aquele jogador que eu costumo dizer que tinha tudo para chegar mais além. Mas acho que ele próprio é que tem que pensar. Só lá de uma grande carreira. Sabe o que é bom Dinho? jogador, um mas, bom jogador. mas fica muito restrito a uma zona ali, não arrisca. Aluga ali Não arrisca, um não- círculo e não sai dali. E Depois até tem um chuta problema, bem, a até executar chuta tem que bem, ser mais É rápido. muito chuta feijão bem. com arroz ali, né? Tem Agora, que ser mais rápido Yeah. na execução, naquela porque ele zona, joga ali na primeira na zona fase de construção, há numa e noutra Tem que dar equipa algum sapatadas no déficit, jogo. naturalmente que lá está, resulta também das dificuldades que, nomeadamente no caso do 1º de agosto e a necessidade aguça do engenho, a equipa em termos defensivos, ainda falta a entrada do Bobó, mas quer o Bonifácio e o Venâncio até têm dado E boa o conta do Macaia recado. também ali Muito dá bom. outra segurança. Uma coisa à que equipa. eu acho que é uma coisa que não é de hoje, já vi várias vezes, e se calhar não vejo que o 1º de agosto ganhe muito com isso, que é, por exemplo, quando está o Bruno e o Macaia, que seja o Macaia a jogar em zonas mais adiantadas. O Macaia não tem muitas características para jogar em zonas. Não tem. O Macaia Então, toca, também. vai buscar, O segura, Macaia flanqueia. é para jogar Mais como, defensivo, como Fazer a vá lá, cobertura. o elemento de charneira, se estiveres no 4-1-4-1 jogar à frente dos centrais. Yeah. Em zonas mais adiantadas perde muito do seu Mas, do seu Odinho, impacto sem em equipa. Muito cortar o raciocínio, nós estamos com problemas. Mas só dizer o António. seguinte, Alex, para fechar e passo já. Muito bem. E bem lembrado, estamos na terceira jornada, qualquer das equipas vai jornada descer. Vai melhorar. Atenção, vai não melhorar sei muito. se os zabianos vão ser inscritos, se não vão. O prazo de inscrições parece que terminou hoje, não é? Sim, Se não terminou foi, se hoje. não foi, Dia Sim, 30, sim. se não foi prorrogado, o Igor Nascimento levantou fez esse pedido. Mas é assim, Dinho, os jogadores que Mas- não têm clube, creio eu não estou aqui com a cartilha na mão, Mas não é o caso os desses. jogadores que não têm contrato com nenhum clube podem ser inscritos a qualquer momento. Para estrangeiro Ponto. parece que é até dia Agora, os 19, jogadores que ok. têm contratos ou que De têm outubro, litígios, sim, esses sim. não podem. Muito É bem. só- Vamos falar- Deixa de só dizer uma coisa, António, para finalizar isto. 30 segundos. Eu penso que os nossos treinadores, Mas é a quinta coisa os agora, nossos né? treinadores Duas mais neste duas, momento quatro, essa e as nossas sim. seleções jovens, tem que haver a preocupação. Nós estamos com um déficit muito grande de jogadores que joguem a 6, 8 e 8,5, 10 no centro do terreno. E nós vemos o subrendimento nestes jogos de início de época do aquele miúdo do Petra, o Meg. Meg, sim. Nós andamos logo, andamos baralhados. Se o show, a nível de seleção, oscila, nós temos ali um hiato que é importante que os treinadores também tenham consciência. E quem trabalha na formação, e a nossa seleção de sub-20 até está a dar conta do recado e está a jogar, é importante ter a preocupação, porque estes jogadores
são muito importantes e determinantes na forma como as equipas jogam. Muito Ou bem. jogam mais rápido, ou jogam mais lento, faz a cobertura ou não faz. Eu creio que é importante revermos aí esses Também é processos. importante falarmos do Petro de Luanda, muito rapidamente antes de irmos para o